rapidinho. Olá pessoal, boa tarde. Tudo bem? Estão aí? Vou esperar vocês chegarem para a gente conversar um pouquinho. Estão aí, pessoal da TS55? 54, quer dizer, olha eu com a TS55. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde, boa tarde. Boa tarde a todos vocês. Vivi Guimarães, aluno de outra turma, Silvia já entrou. Oi, Silvia, saudade também, Vivi. Boa tarde, todo mundo. Estão conseguindo me ouvir perfeitamente bem? Eu não sei. Isis, boa tarde. Vanessa Ferreira, boa tarde. Que bom que vocês entraram. Estão conseguindo me ouvir perfeitamente bem? Ana Carolina Cardoso entrou. Muito bom, gente. Pessoal da 54, ó. A live é para eles hoje. Que maravilha, hein? Que delícia. Boa tarde, Isis. Sim, que bom que vocês estão me ouvindo bem. Vou esperar só mais um pouquinho para a gente ver aqui a questão. Para tirar a dúvida de vocês aqui de uma questão aqui. Tá? Que creio eu que tem muita gente que ficou com dúvida também, né? Deixa eu só me arrumar aqui. Né? Vamos lá. Eu deixei 5 perguntinhas no portal, né? 5 perguntinhas no portal para vocês responderem, que na verdade era para a aula de hoje, mas eu não sabia que tinha uma atividade já para ser entregue na aula de hoje. Então eu deixei para entregar na aula que vem, que é o dia 12, né? 12, junto com a atividade de aspiração das vias aéreas superiores. Eu passei um trabalho sobre a aspiração das vias aéreas superiores. Quando a gente fala aspiração das vias aéreas superiores, nós estamos falando aspirar nariz e boca quando o paciente ele apresenta secreção, e com isso a gente evita a sua broncoaspiração, ele se asfixiar com a própria secreção. Lembrando que a aspiração das vias aéreas superiores, nariz e boca, não é a mesma coisa que aspirar um tubo orotraqueal e aspirar uma traqueostomia. Né? Para aspirar uma traqueostomia, um tubo orotraqueal, temos que usar, além do EPI, luva estéreo. A aspiração das vias aéreas superiores, Camila, um beijo. A aspiração das vias aéreas superiores, nariz e boca simplesmente, né? Que é muitas vezes no recém-nascido, a gente só aspira nariz e boca. Para o quê? Para tirar aquele líquido do parto, aquela secreção do parto e facilitar as vias aéreas superiores, que é o trabalho que vocês vão fazer para mim para a próxima aula, né? Boa tarde, Fernandes. Saudade de você, minha amiga Alexandra. Então vamos lá, gente. Eu botei no portal assim para vocês, tá? Beijo, delícia. Para vocês, 5 questões. A primeira eu botei qual a diferença da sonda nasogástrica para a sonda nasoentérica, tá? Lembrando que todas as duas, para quem assistiu o vídeo aula, boa tarde, Samuel. Para todas as duas, quem assistiu a aula, a sonda nasogástrica e a sonda nasoentérica, uma é diferente da outra. Primeiro, onde fica a localização delas. Tanto faz se elas entrarem pelo nariz ou pela boca. Lembrando, se for pelo nariz é nasogástrica, se for pela boca é orogástrica. Não importa a via. O que importa é a localização da sonda. A sonda nasogástrica, ela fica no estômago. A sonda nasoentérica, ela fica no intestino delgado. Então, qual a diferença da sonda nasogástrica para a sonda nasoentérica? Uma é de Levine, de silicone, a localização é no estômago. A outra é de poliuretano, tem um guia metálico, na ponta tem o metal, ela fica no intestino delgado, tá? Essa é a diferença de uma para outra, tá? Vocês vão entender, só que uma fica no estômago, outra fica no intestino delgado, tá?
E eu não vou falar muito da questão, porque senão eu vou acabar dando a resposta para vocês, né? Mas as duas são usadas para dieta integral. Dieta integral é aquela dieta industrializada, fabricada pelo nutricionista, dentro do ambiente hospitalar, que a gente pode infundir por equipo de macrogota por gravidade, ou infundir através de bomba infusora, tá? Pela sonda, tanto orogástrica como nasogástrica, tanto nasoentérica como oroentérica. A questão da sonda nasogástrica e nasoentérica, que vai no estômago, uma que vai para o jejum, isso depende muito da prescrição do médico. Lembrando que primeiro nós vamos usar a sonda nasogástrica, né, para fazer essa alimentação do paciente, essa medicação desse paciente, porque ele não consegue engolir, ele não consegue deglutir mais. Claro que se daqui a alguns meses, algumas semanas, dependendo da patologia que o paciente tenha, principalmente câncer de garganta, de esôfago, de estômago, atingir todos os outros órgãos, evoluindo para metástase, ou até mesmo impedir o funcionamento do estômago, que é metabolizar os nutrientes, essa sonda nasogástrica será retirada e vai pedir para passar uma sonda nasoentérica, que é da função do enfermeiro passar essa sonda, mas só que a localização dela é no intestino do duodeno, lá no intestino delgado, na segunda porção, tá? Deu para entender mais ou menos, né, o que vocês vão dizer. Os vídeos estão bem esclarecidos no portal falando sobre isso. Creio que dá para vocês entenderem perfeitamente bem a diferença de uma para outra. É só assistir os vídeos que eu coloquei lá no portal, tá? Para vocês estão respondendo. Conseguiram entender mais ou menos? Agora explique a medição da sonda nasogástrica. Quando eu falo medição, eu estou falando mensuração, medir, mensurar. Explicar medição ou mensuração da sonda nasogástrica. Como que vamos medi-la, né? Para depois ser introduzida no paciente, né? Tem uma medição correta, que é feita pelo profissional de enfermagem, que é medir a sonda para que ela seja introduzida tanto pelo nariz, que é a via mais usada, que é a nasal. Eu só vou usar a via oral quando a via nasal estiver interrompida ou tiver algo que está impedindo a introdução da sonda pelo nariz, eu passo pela boca. Mas para isso existe uma medição, né? Que a gente fala medição, mensuração. Se tiver escrito lá, mensurar. Qual a mensuração para a passagem da sonda nasogástrica? Qual é a medição da passagem da sonda nasogástrica? Você vai ter que medir, né, a quantidade de sonda que entra pelo nariz e vai até o estômago, né? Quem assistiu o vídeo está lá. A medição do lóbulo auricular, ápice nasal, do ápice nasal ao apêndice tifoide. Chegou até aqui, você vai marcar com esparadrapo. Essa medição do lóbulo auricular, ou seja, da orelha, nariz ao apêndice tifoide, é a quantidade de sonda que vai entrar pelo nariz e até a marcação do esparadrapo que você fez. Isso tudo vai entrar. Então, medição, mensuração, significa você medir a sonda para ser introduzida no paciente por via nasal, que é a via mais utilizada. Claro que, se eu não conseguir passar pelo nariz, tanto direito, a fossa nasal direita e esquerda, eu não vou ficar forçando, eu vou passar por via oral, tá, do paciente. Então, para quem estava com dúvida ou está com dúvida de explicar a medição, tá, é mensuração, como medir a sonda nasogástrica para introduzir no organismo do paciente, né? Você vai fazer a marcação, a medição. Até o final, você vai marcar ali com a tirinha de esparadrapo para depois estar introduzindo no corpo do paciente, tá? E pedir também na número 3, deu para então entendendo mais ou menos, a intenção da live, gente, não é responder as perguntas, tá? A intenção da live é explicar as perguntas para que vocês possam estar respondendo de forma exata. Não, é para tirar as dúvidas, porque tem muito aluno que lê e fica com dúvida e não consegue interpretar, né? Essa é a questão. Tá? Só tem 6 pessoas aqui assistindo. A turma TE54 tem mais alunos. Então, não sei por que não entraram ainda. Mas eu estou aqui tirando a dúvida de quem realmente quer aprender, né? Tirei esse tempinho aqui para poder estar tirando dúvida de vocês, que é muito importante. Às vezes o aluno, ele lê, não entende da forma como o professor falou, entende da outra forma.
Então, que bom que você entendeu, Vanessa. Que bom que você entendeu, isso é muito importante. Eu queria, pena que nem todo mundo da 54 pode estar podendo entrar, tá? O vídeo está bem explicativo, realmente como está no seu vídeo. Tem vídeo meu falando, tem outros vídeos. Então eu só queria tirar essa questão, essa dúvida de vocês, quando eu falo assim, qual a diferença da sonda nasogástrica para a sonda nasentérica? A diferença é entre elas, né? Uma é disso, uma é daquilo, né? Uma fica localizada no estômago, outra fica localizada no intestino delgado, lá no duodeno. Mas não é essa diferença que você vai colocar, tá? Você vai colocar a diferença entre elas. Uma é de silicone, fica no intestino, no estômago. Uma é de poliuretano, tem um guia metálico, tem o metal e vai até o intestino delgado, lá no jejuno. Essa é a diferença. Eu não pedi para você diferenciar a localização da sonda nasogástrica para a sonda nasoentérica. Não é essa a diferença, né? De sonda nasogástrica, a localização, onde ela fica, da nasogástrica para a nasoentérica. A diferença é entre elas. Como uma é formada, como outra, uma é de borracha, outra é de plástico, uma tem isso, outra tem aquilo. Uma tem uma via só de entrada, a nasogástrica, a nasoentérica tem 2 vias de entrada. Preste atenção, pessoal, nos vídeos meus falando e mostrando, né, a diferença entre elas, que está bem explicativo. É um vídeo que eu fiz uma live lá no laboratório do curso de GHF, então preste bem atenção. A número 2 é para você explicar a medição. Quando eu falo medição, a mensuração. Como medir a sonda para depois introduzir no organismo do paciente pelo nariz. Tem que ser feita uma medição primeiro e depois temos que marcar com esparadrapo. Boa tarde, Elaine Lapa. Marcar com esparadrapo para depois ser introduzido no nariz. Então, medir, você vai medir a sonda e vai marcar com esparadrapo para depois introduzir no nariz. Então, quando fala medição, mensuração, que significa o quê? Qual é a medida, qual a quantidade da sonda em centímetro que pode ser introduzida no organismo do paciente pelo nariz. Para isso tem que ter a medição. Lóbulo auricular, ápice nasal, apêndice tifoide, marca com esparadrapo. Essa quantidade toda, claro, com xilocaína gel, vai ser introduzida pela narina do paciente, tá? Estão dando para entender até aí o que eu quero na questão? Karine Teles entrou agora. Estão dando para entender o que eu quero na questão? Que bom. Ana Carolina já mandou esse trabalho umas 10.000 vezes no portal. Já dei ok, já baixei, corrigi. Você mandou de novo, meu. Não tem problema, tá? Que bom. Que bom que vocês estão entendendo, gente. Desculpe algumas vezes por eu não poder estar sempre presente fazendo live para vocês, né? Geralmente eu não tenho horário para isso, somente à noite. Eu dei uma pausinha aqui para poder falar com vocês. Agora, a Núbia tem de explicar os testes para saber a localização da sonda nasogástrica. Conforme existem 3 testes que o profissional de enfermagem faz para saber a localização da sonda, se realmente ela está no estômago. A nasoentérica não, tá? Que é a que vai para o intestino delgado. O único teste, que é o exame, que identifica a localização dela no duodeno, é o raio-x de abdômen. É o raio-x de abdômen. O único exame que cai muito em concurso público isso. Qual é o exame que diagnostica ou que vai identificar a localização da sonda nasoentérica? Raio-x de abdômen, não é teste, é raio-x de abdômen. Após passar a sonda nasoentérica chamada Tobe-Hoff, tem que solicitar raio-x de abdômen, por isso ela tem um guia metálico e tem um metal na ponta. Então é raio-x de abdômen, não é de tórax. Agora, a sonda nasogástrica, que é a sonda de Levine, após o técnico de enfermagem passar ela no paciente, existem 3 testes que o técnico de enfermagem realiza para saber a localização. Esses 3 testes têm uma ordem, né?
Tem uma ordem esses 3 testes. Então você vai colocar quais são esses 3 testes. Primeiro teste, fazer isso. Segundo teste, isso. Terceiro teste, isso. Pronto. Cada teste complementa o outro. Se o primeiro teste der positivo, eu não vou fazer os demais. Só vou fazer os outros testes quando o primeiro dá negativo. Mas a pergunta diz quais são os testes. Então você tem que colocar os 3 testes por ordem, né? Primeiro teste, aspirar suco gástrico. Segundo teste, ausculta com estetoscópio. Terceiro teste, copo com água. Pronto. Falei. Tá? Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pega mais. E o exame para localização para identificar realmente se a sonda nasoentérica, que é a Dobhoff, que é aquela que tem uma ponta de metal, na ponta dela tem metal e dentro dela tem um guia metálico, é o raio-x de abdômen. Conceitue gavagem, número 4, e sifonagem. Gavagem e sifonagem, tá? Quando a gente coloca a sonda nasogástrica para medicar o paciente e alimentar o paciente, porque ele não consegue engolir, tem uma palavra técnica. Quando nós passamos a sonda nasogástrica com a finalidade de drenar conteúdo gástrico, tem outra palavra técnica. Então, esse é o conceito. Drenar conteúdo gástrico. Sistema aberto. É o que? Sifonagem ou gavagem? Alimentar e medicar. Sistema fechado, sonda fechada. Após a alimentação e medicação pela sonda, lavar a sonda com água destilada ou água filtrada e mantê-la fechada. É gavagem ou sifonagem, tá? Então, é isso. Elaine Bragança, bem-vinda. Marta, bem-vinda, boa tarde. Então é isso, eu quero conceito. O que é gavagem, o que é sifonagem? Eu conceituei aqui para quem não entende, para quem entendeu. É só você saber qual o conceito que eu dei. Se foi sifonagem, se foi gavagem. A gente passa a sonda nasogástrica, se deixar aberta para drenar conteúdo gástrico do estômago ou colher algum líquido para fazer biópsia, ela fica em sistema aberto. Eu chamo de quê? Gavagem ou sifonagem. Sifonagem, não é sinfonagem não. De nada, Elaine Bragança. Quando eu passo a sonda, porque o paciente tem uma dificuldade, não está se alimentando, tem uma afagia, e essa sonda está ali para alimentá-lo e medicá-lo, não esqueça, toda vez que alimenta e medica o paciente, lava a sonda e fecha a sonda para ela não obstruir. Lava com água filtrada ou água destilada, de 20 a 60 ml, se lava a sonda e fecha a sonda. Então, toda vez que passar uma sonda no paciente com a finalidade de alimentar e medicar, isso é gavagem ou sifonagem. Só que um é sistema aberto, outro é sistema fechado. Se o que drena é sistema aberto. Se é fechado, se o que alimenta e medica, sistema fechado. Só não pode esquecer que a alimentação e medicação, após a alimentação e medicação pela sonda, manter a sondinha lavada e fechada, tá? Essa foi a questão número 4. Natália, você entrou agora, quase no final, Natália. Boa tarde, Natália. Quase no finalzinho você entrou. Cheguei, tô vendo que você chegou. Gente, vocês estão conseguindo entender o que eu quero na questão? Estão conseguindo entender realmente o que eu quero nas questões? Tá super fácil, né? Agora, a número 5 já é um cálculo de medicamento. Pode falar? Não, não pode falar, Silvia. Eu só estou dando uma explicação. Agora, a número 5 é um cálculo de medicamento. Foi prescrito 1.500 ml de soro fisiológico, 0,9%, via endovenosa gotas por minuto. Quando a gente fala gotas por minuto, é o cálculo de macrogota. Se fosse MGTS, seria cálculo de microgota, tá? Então, ele pediu aqui 1.500 ml de soro fisiológico por 9% por via endovenosa, 24 horas gotas por minuto. Falando em soro fisiológico, dentro do hospital existem 3 tipos de soro, tá? 3 tipos de soro. 3 tipos de soro. Estou na 5, tá, Vanessa? Existe o soro fisiológico de 500 ml ou de 200 ml com
0,9% de cloreto de sódio, que é indicado para pacientes que fazem hipotensão arterial, pressão baixa, desidratação e desnutrição. E contraindicado, não de maneira alguma pode colocar soro fisiológico em paciente hipertenso, tá? Jamais. Porque se ele tem pressão alta, porque a pressão alta é o acúmulo de sal no sangue. Se você colocar soro fisiológico que tem cloreto de sódio, vai matar o paciente? Não vai matar, mas vai contribuir para o aumento da pressão arterial dele. Então, você só coloca soro fisiológico no paciente hipotenso, que está com desidratação e desnutrição. Temos o soro glicosado, tá? O soro glicosado tem 5% de glicose. Luciana Silva, bem-vinda, boa tarde. Tem 5% de glicose. Ele é indicado para hipoglicemia, glicose baixa, desidratação e desnutrição. E contraindicado em pacientes diabéticos e com hiperglicemia, aumento de açúcar, porque tem açúcar. E temos outro soro, chamado soro ring lactato, tá? É um expansor de volume sanguíneo, contém eletrólito, ele é indicado para prevenir choque hipovolêmico, que é perda de volume sanguíneo. Choque hipovolêmico é perda de volume de sangue. Então, todo paciente politraumatizado que tem um processo hemorrágico, chegou na emergência, sangrando, a punção venosa periférica, o catéter intravenoso que você vai usar é gelco com polifixo. Polifixo é um intermediário que faz com que o profissional tenha facilidade de fazer várias medicações na mesma veia. E se ele está tendo hemorragia, a pressão está caindo, ele pode tomar 2 soros na mesma veia. Um soro para expandir o volume de sangue, que é o ring lactato, e um soro para aumentar a pressão, que é o soro fisiológico. Então tem esses 3 tipos de soro no hospital: fisiológico, glicosado e ring lactato. E aqui na questão 5, Camila Amorzinho, chegou. Aqui na questão 5 foi prescrito 1.500 ml de soro fisiológico por via endovenosa, 24 gotas por minuto. Então, quando fala gotas, a gente vai ter que usar a fórmula de macrogota. Quantas gotas deverão infundir por minuto? Tá? Na literatura tem cálculo de microgota e macrogota. MGTS significa microgota. IGTS, ou gotas, significa macrogota, tá? Então, aqui ele pediu macrogota, você vai colocar o equipe de macrogota. E qual a fórmula que você vai fazer de macrogota, tá? A fórmula de macrogota é o quê? Volume total, que é VT, volume total, VT, tá? Sobre 3 vezes o tempo. 3 já é da fórmula. Tempo é a hora. Então, você vai pegar o volume total do líquido, vai dividir por 3 vezes o tempo. O volume total de líquido. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vocês estão entendendo, gente? Pelo menos. Volume total de líquido sobre 3 vezes o tempo. Tá? Volume total de líquido sobre 3 vezes o tempo. Assim, ó, mais ou menos. Natália, se o paciente for diabético e hipertenso, precisa ser hidratado, o único soro que pode ser usado nele é o ring lactato ou fisiológico, tá? Não. Se o paciente é hipertenso e é diabético, desculpa, e precisa ter uma hidratação venosa, o único soro que pode ser usado nele é o soro ring lactato. Ring lactato pode usar no paciente, tá? Tá bom? Então, se o paciente é diabético, é hipertenso, precisa tomar medicação na veia e tem hipertensão arterial, o único soro que ele vai poder tomar é o soro ring lactato. Somente, mais nenhum. Que é o que vai hidratar ele. Ring lactato. Tá? Se ele for diabético e hipertenso. Agora, se ele for hipertenso, ele não pode tomar soro fisiológico. O soro fisiológico é só para quem tem
pressão baixa, desidratação, desnutrição, tá? Olha aqui, a questão número... Vou tentar explicar para vocês, né? Porque explicar a matemática é uma coisa muito complicada. Então, deu para entender. Tem 3 tipos de soro. Soro fisiológico, que tem 0,9% de cloreto de sódio, que é indicado para hipotensão, desidratação, desnutrição e contraindicado para hipertensão arterial. Temos o soro glicosado, que tem 5% de glicose, que é indicado para hipoglicemia, desidratação e desnutrição, contraindicado em paciente diabético e hipertenso. Se o paciente é diabético e hipertenso, precisa ser hidratado, soro ring lactato, tá? Agora, se o paciente é hipotenso, está fazendo desidratação, desnutrição, soro glicosado, o paciente está perdendo volume de sangue, tá? A gente vai fazer soro ring lactato, que é expansor de volume sanguíneo. Ring lactato. Tá ok? Deu para entender até agora? Todos os soros não quer dizer que são puros, tá? Eles têm as concentrações. Mas eu espero que vocês anotaram aí o tipo de soro. Anotaram? Olha aqui, gente, ó. Vamos para o número 5. Ó. Foi prescrito 1.500 ml de soro fisiológico 0,9% por via endovenosa 24 gotas. Quando eu falo gota, a gente vai usar o cálculo de macrogota por minuto. Quantas... Deixa eu diminuir aqui, ó. Quantas gotas deverão ser infundidas por minuto? A fórmula do macrogota é volume total, aqui ó, volume total, você vai pegar o volume total de líquido que vai na veia. Qual é o volume total de líquido que vai na veia desse paciente? 1.500 ml. E vai dividir por 3, que é da fórmula, vezes o tempo. Quem é o tempo? É a hora que o soro tem que ser administrado na veia. 3 vezes o tempo é a hora que o soro tem que correr na veia, ou seja, quem vai prescrever o volume total de líquido para correr na veia e o tempo, que é a hora, é o médico. Então, o volume total aqui é 1.500, 3 vezes o tempo. Qual é o tempo? 24 de macrogota. Então, você vai fazer o seguinte, ó, volume total de líquido, 3 vezes o tempo. Qual é o volume total do líquido? 1.500, dividido por 3 vezes 24, né? 3 vezes 24. Aí você vai repetir de novo aqui, ó. Na questão 1.500 dividido 3 vezes 24, 72. Tá? 3 vezes 24 é 72. Então, 1.500 dividido por 72... Deu para entender, pelo menos? Deu para vocês entenderem a fórmula do cálculo de microgota? Macrogota, quer dizer? Deu para entender? Deu para entender? Macrogota, gotas, é a mesma coisa que macrogota. Você vai pegar o volume total de líquido. Ai, que bom, gente, porque eu sou péssimo para ensinar matemática, vocês não têm noção. Eu faço um esforço fora do comum, tá? Fora do comum para poder ensinar. Agora deu sim, não pode, vou repetir. Tá? Aqui, ó. Ó. Qual a forma de macrogota? Volume total de líquido. O que é volume total? É a quantidade de líquido que vai na veia. 1.500 ml. Dividido por 3 vezes o tempo. 3, gente, já é da fórmula, tá? Vezes o tempo. Tempo é a hora que o soro tem que correr na veia. 24 gotas. 24 gotas por... 24, aqui não é gotas não, tá? 24 horas... Vou corrigir aqui, ó. 24 horas, gotas por minuto.
24 horas, gotas por minuto. Quando fala gotas, então vai ter que usar o cálculo de macrogota. Se for microgota, já é outra fórmula. Então, a forma de gotas ou macrogotas, você vai pegar o volume total do líquido, que vai ser infundido na veia, e vai dividir por 3, que é da forma, pelo tempo. O tempo é a hora que o soro tem que correr na veia. Então, você vai pegar os 1.500 ml e vai dividir por 3 vezes 24. Aí você vai repetir 1.500 dividido por 3 vezes 24 dá o quê? 72. 1.500 dividido por 72 vai dar 20,83333. Todo mundo estudou matemática e sabe, se depois da vírgula o número for maior que 5, nós arredondamos para mais. Se depois da vírgula o número for igual a 5 ou menor que 5, arredondamos para menos. Então aqui deu 28,833. Então a gente vai arredondar para 21 GTS barra minuto. Então vai ser infundido 21 gotas por minuto. Se fosse microgota, estava assim, ó, MGTS na prescrição. Aí você vai pegar o volume total do líquido e vai dividir pelo tempo. Fosse microgota, aí você pegaria 1.500, ó, 1.500 dividido pelo tempo, 24. Isso aqui é de microgota, que é mais fácil. É o volume total do líquido dividido pelo tempo. Macrogota não, o volume total do líquido dividido por 3 vezes o tempo. O resultado deu 1.500 dividido por 3 vezes 24. 1.500, 3 vezes 24, 72. 1.500 dividido por 72 dá 20,8333. Então, eu boto 20, arredondo para mais, porque depois da vírgula o número foi maior que 5. Então, 21 gotas por minuto. Ok? Foi? Deu para entender mais ou menos? Deu para entender? A live vai ficar salva, tá? Oi, Elaine e Cássio. Essa matéria vocês vão estudar ainda. Que bom, ok. Ana Carolina, que bom que deu para entender, tá? Eu já dei até a resposta para vocês, né? Mas espero que ficou bem claro. Eu odeio matemática de verdade, gente. Mas eu estou tentando fazer o máximo que eu posso. Tem outros cálculos que eu ainda vou ensinar para vocês. Por isso, às vezes, é importante a gente fazer live, né? Porque a gente tira a dúvida do aluno, tá bom? Obrigado a todos. A aula já está acabando, tá? A live vai ficar salva. Repetir o que, Vanessa? Repete a fórmula de microgota. Aqui a fórmula de microgota, ó. A fórmula de microgotas, MGTS, é o volume total do líquido sobre o tempo. Volume total do líquido é a quantidade de líquido que vai na veia do paciente. Tempo é a hora. Então você vai pegar a quantidade de líquido, você prescreveu 500 ml, você vai botar aqui 500 ml, ele quer que corra em 1 hora, você vai dividir 500 ml por 1 hora, que vai te dar a quantidade de gotas, de microgotas, tá bom? Tá bom? Eu botei lá um vídeo no portal explicando melhor sobre cálculo de gotejamento, tá? Espero que todos tenham olhado os vídeos, tá? Lembrando a vocês que, gente, os vídeos que eu posto para vocês não são vídeos, né? Fabiana Lira entrou agora, boa tarde. Não são vídeos que eu escolho de forma aleatória, não, tá? Eu olho, eu vejo perfeitamente, está dentro dos parâmetros do Ministério da Saúde, está falando tudo certinho, para depois eu repostar o vídeo para vocês não terem uma informação errada, tá? Não se preocupe com isso, não. Qualquer coisa me chama lá no grupo, que eu tento tirar a dúvida de vocês. Quero agradecer a todos vocês da 54, pela paciência, pela dedicação. Camila, muito obrigada por todo o apoio que você tem me dado, tá? Por toda a ajuda. Eu sei que é difícil estudar de forma virtual. Para mim também está sendo uma barreira
dar aula virtualmente, principalmente nessa disciplina, mas eu estou me esforçando o máximo que eu posso. Ah, que bom, Natália. Faz resumo mesmo, porque isso aí vai servir para vocês futuramente. Façam, escrevam tudo o que vocês puderem escrever para quando você chegar na aula prática. Marcela e Douglas, também estou com saudade. Um beijo. Assim, quando você chegar na aula prática, tem tudo anotadinho, tá? Os vídeos no portal é muito importante. Foi muito bom saber que você faz isso, Natália. Um beijo a todos. Obrigado por compartilhar esse pouquinho de momento comigo, tá? E até mais. Beijos, boa tarde. Fiquem com Deus.